Muito bem, olha, o assunto hoje é interessante, viu? Vamos falar de homeopatia, vamos falar de saúde mental infantil. Então, estamos recebendo o Dr. Juarez Furtado, que é médico homeopata e também pediatra. Dr. Juarez, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito, doutor. Antigamente a gente só via, eu sou criado naquele tempo, né? Nós que somos meio metidos lá da banda dos painéis, por lá do painel e tal, criado um tempo pelos meus avós, era tradição, né? Um chazinho de laranja e um AS, um melhoral infantil, aquelas com a licura infantil, tudo essas coisas. É uma forma de homeopatia, né? Mas hoje parece que o povo deixou um pouco de lado isso aí, né? Então, na verdade, o que aconteceu, né? Infelizmente, a indústria farmacêutica, ela entrou no meio do caminho, aonde muitos costumes e muitos tratamentos naturais eram utilizados. Então a indústria trouxe justamente possibilidades ou outras possibilidades de você remediar um problema. Tristemente, é só remediar um problema, é isso que a gente vê hoje. A gente acaba não trabalhando muito com cura quando a gente fala de alopatia, né, medicina tradicional. Encontro muito no consultório, trabalho com adultos e crianças, e encontramos muitos pacientes que estão há muito tempo com problemas. Então isso é muito complicado, porque realmente é ruim, né, para o paciente. E agora, para a criança, né, a homeopatia é indicada? É fantástico, até porque justamente por não ser um medicamento, digamos, químico, uma droga, você tem como ter uma atitude pedagógica. O remédio, ele ensina um paciente, por exemplo, que é alérgico, a não ser mais alérgico. Você tem um paciente que tem um processo crônico a reverter esse processo. Então, a homeopatia, ela traz para a gente possibilidades terapêuticas fantásticas e não tem o problema da intoxicação, que é o problema hoje. Hoje você pega principalmente nós adultos que estamos aí tomando omeprazol 20 anos, estamos tomando um monte de remédios crônicos, o grande problema chama-se intoxicação medicamentosa, inclusive causa de morte nos Estados Unidos, é uma das segunda causa de morte, inclusive. Quer dizer, além de, embora às vezes sempre a orientação é que a pessoa procure o médico, ela acaba se automedicando, né? Então nós temos a questão da automedicação e infelizmente ainda uma cultura da remediação até por parte de colegas, em que a gente abusa demais dos medicamentos. Muitas vezes os pacientes vão passando por especialistas e tristemente cada especialista observa só uma parte daquele corpo e vai trazer algumas receitas para aquela parte. Quando você vê, o paciente chega no consultório com uma caixa de remédio e justamente atrapalhando o efeito de outro e inclusive gerando efeitos colaterais, né? Perfeito. Eu morei no norte durante 12 anos, entre idas e vindas, e, por exemplo, fiz muito documentário no interior do estado do Acre e nunca peguei uma malária. Olha. Aí por que eu não consegui pegar a malária, né? Porque todo mundo pegava. Sim. Porque alguém me ensinou, disse, quando tu entrar na mata, procura uma árvore de quinino. Isso. Raspa o quinino e é amargo. Mas eu acho que funcionou, viu? Então, se eu te contar que dentro da homeopatia, nós temos um medicamento que é a base de quinino, que a gente usa quando a pessoa tem malária e a gente consegue reverter o processo. Então, o quinino realmente é um elemento protetor aí para a malária. Agora, nesse mundo conturbado, a criançada pegando mais cedo em celular, em computador, em tablet, de aba 4, que atrapalha, eu digo assim, eu tenho crianças, apesar da idade, tem crianças novas ainda, né? Por isso que eu sempre digo assim, aquele melhoral infantil, AS, daquele tempo, né? Quando eu vou na farmácia, até hoje uso, tá? Tu lembra? Só não tenho mais o chazinho. Mas eu chego nas meninas da farmácia e digo assim, me dá aí um Viagra de pobre, por favor, que sai R$1 a cartelinha, que funciona. Aí, doutor Juarez, isso acaba atingindo também a saúde mental das crianças, né? Como é que tem um tratamento específico? Não, fantástico. A questão é essa, muito nos preocupa. Eu há 25 anos atendendo pediatria também, não só a homeopatia, mas com a pediatria eu encontro muitas famílias e vários problemas que estão sendo ocasionados pela mudança de hábito da criançada. Antigamente a mãe, a avó, elas passavam um dia gritando, meu filho, venha para casa. Hoje a gente observa o inverso, meu filho, saia de casa. Pegue um sol. Quer dizer, olha que absurdo. Hoje nós temos que ir numa farmácia comprar pílulas de sol para poder nos mantermos saudáveis, porque o sol produz a vitamina D3 e nos mantém protegidos de mais de 400 doenças. Então, olha que absurdo como realmente essa era do digital, do tablet, está mudando o comportamento. E um grau de ansiedade sendo construído. Porque no momento em que a criança tem que estar trabalhando com o corpo, tem que estar utilizando o corpo, subindo e descendo árvore, ela está apertando botões. Isso a nível mental, cerebral, vai trazer problemas e eu canso de pegar adolescentes, pré-adolescentes,
adolescentes no consultório, já tomando remedinho para ansiedade, para depressão, e olha só o tanto de suicídios, inclusive, nós estamos presenciando aí com Balneário, todo mês quase você tem um, inclusive de adolescentes, tivemos agora, né? Então, assim, é realmente assim, alarmante, os pais têm que estar atentos. Infelizmente, é um instrumento, hoje nós andamos com esse celular, que já não é mais um celular, né? Uma prótese, a gente anda com essa prótese na mão, eles veem a gente apertando o botão e entra na cabeça deles que aquilo é normal. Só que o que nós temos que fazer como pais adultos conscientes é delegar tempo, ou seja, o meu filhote, ele até aperta botão, ele tem isso, só que ele tem 1 hora por dia, dividindo em manhã e noite, um pedacinho, para não justamente ficar preso a isso. Perfeito. Olha, foi muito boa a conversa aqui. Infelizmente a gente não tem mais tempo, doutor Juarez Furtado. Né, a gente conheceu o pai do Juarez, que é um grande político nosso de Santa Catarina. Mas vamos voltar. Vamos agendar aqui um novo retorno. Eu acho que a questão da homeopatia é fundamental, importante para mudar um pouco o hábito da nossa cidade. Nós temos na própria Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú o fitoterápico lá, que eles fazem também. Que né? É fantástico. Esse serviço de fitoterapia da Prefeitura é fantástico. Isso tem que ser utilizado pela população. Perfeito. Então, um grande abraço e volte sempre. Muito obrigado, hein?